Oi pessoal, eu sou o professor Gustavo Santana e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de cinemática escalar. Hoje a gente vai introduzir o conceito de aceleração, o conceito de movimento variado. Então, até a aula passada a gente estava estudando casos em que a velocidade era constante, a velocidade não varia. Hoje a gente vai dar um passo adiante, hoje a gente vai adicionar complexidade à matéria. Então, se você ainda tem dúvidas, se você ainda não fez uma quantidade razoável, considerável de questões, se você não treinou seu conhecimento, volte um passo atrás, não inicie a aula de hoje, resolva questões, vai no site do Tec Concursos, resolva algumas questões, vai tirando dúvidas, veja como é que se resolve, vai treinando. E quando você tem uma certa familiaridade maior, quando você já domina bem a matéria de movimento uniforme, você vai para essa matéria agora. Um movimento com aceleração, um movimento com variação da velocidade. Então, a gente vai sempre dando maior complexidade à matéria. Depois a gente vai introduzir o conceito de força, que vai originar essa aceleração. Depois tem torque, considerando o corpo extenso. Então, a matéria vai ficando sempre um pouco mais complexa, né? Então, vai de passo a passo. Viu a aula passada, resolve questões. Nessa aula de hoje, a gente vai resolver uma quantidade considerável de questões, né? Passando aí por todos os temas possíveis. A aula de hoje é muito importante. É um dos temas que mais cai em concurso, que mais cai em vestibular, se não o tema que mais cai em prova, porque aqui a gente entra o conceito de movimento uniformemente variado, né? O MOVE. Esse tema específico, ele despenca em provas. Então vamos lá, vamos com calma. Inicialmente a gente vai ver o conceito de aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é uma grandeza que vai medir a taxa de variação da velocidade, né? Então, uma aceleração alta significa que a velocidade está aumentando rapidamente. Uma aceleração negativa significa que a velocidade está diminuindo. Uma aceleração igual a zero significa que a velocidade está permanecendo constante. Então, este é o conceito de aceleração. Ela mostra como é a taxa de variação da velocidade no decorrer do tempo, certo? Qual é a definição de aceleração média? O que é aceleração média? A aceleração média corresponde a ΔV dividido por ΔT. Isso é aceleração média. É um conceito muito parecido com o conceito de velocidade média. A velocidade média, se você lembra da aula passada, corresponde a ΔS dividido por ΔT. Ou seja, a velocidade média ela vai nos mostrar como varia a posição no decorrer do tempo. Já a aceleração média vai mostrar como varia a velocidade no decorrer do tempo. Então, a velocidade média vai mostrar como varia a posição, já a aceleração vai mostrar como varia a velocidade. Então, a aceleração média, ΔV dividido por ΔT. A aceleração instantânea corresponde à aceleração média, mas para um intervalo de tempo muito pequeno. Na aceleração média, você pode pegar um intervalo de tempo qualquer. Se você quer saber a aceleração média de 1 até 10 segundos, de 0 até 1000 anos, você pode utilizar esses intervalos de tempo. Já para a aceleração instantânea, você precisa pegar um intervalo de tempo muito pequenininho, tendendo a zero. Seria a aceleração daquele instante. Então, como a gente escreve isso? A definição de aceleração média corresponde a ΔV dividido por ΔT para um ΔT tendendo a zero. A gente diz o seguinte, a aceleração instantânea corresponde ao limite de ΔV sobre ΔT para um ΔT tendendo a zero. Este é o conceito de aceleração instantânea. Vamos ver um exemplo. Considere que tem um carro andando em linha reta. Aqui, durante toda essa aula, a gente vai considerar movimento em linha reta, porque a gente está dentro de cinemática escalar. Então, a gente não está trabalhando com vetores. Sendo mais rigoroso, a definição de aceleração média é um vetor que corresponde ao vetor variação da velocidade por ΔT e a aceleração instantânea, da mesma forma, utilizará o vetor variação de velocidade, né? Mas aqui a gente está dentro de cinemática escalar, estamos considerando
movimento em linha reta para facilitar o nosso raciocínio. A gente vai estar um carro andando numa rodovia em linha reta, você jogando uma bola para cima, ela vai subir verticalmente, vai descer verticalmente. Estamos trabalhando com movimento em linha reta. Aqui nós temos um carro movendo em linha reta com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo e uma velocidade final de 10 metros por segundo. E essa variação de velocidade ocorreu em um intervalo de tempo de 10 segundos. E a questão pede qual é a aceleração média. Então vamos calcular qual é a aceleração média. A aceleração média vai ser igual a ΔV dividido por ΔT. Ou seja, é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo instante de tempo final, menos o instante de tempo inicial. Beleza? Qual é a velocidade final? 10 metros por segundo. E qual a velocidade inicial? É de 5 metros por segundo. Dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo é de 10 segundos. No denominador, a gente fica com 10 segundos. Isso é igual a 10 metros por segundo menos 5 metros por segundo é igual a 5 metros por segundo, dividido por 10 segundos. 5 dividido por 10 é igual a 0,5. 0,5. Metros por segundo dividido por segundo é igual a metros por segundo ao quadrado. Pronto, a nossa aceleração média é de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Veja essa unidade aqui, a unidade metros por segundo ao quadrado. Esta é a unidade da aceleração no Sistema Internacional. No Sistema Internacional de Unidades, no SI, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Para a aceleração, várias unidades são possíveis. É possível a gente trabalhar nas questões com várias unidades. A gente pode trabalhar com quilômetros por hora ao quadrado, metros por hora ao quadrado, centímetros por minuto ao quadrado. Existem várias possibilidades. A gente precisa saber converter de uma unidade para outra. Podemos ter centímetro por minuto ao quadrado. Existe uma infinidade de opções. E a gente precisa saber converter de uma unidade para outra. Por exemplo, a gente precisa saber converter de quilômetros por hora ao quadrado para metros por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração da SI. Como a gente vai fazer essa conversão? A gente não vai aqui memorizar valores que vão corresponder a essa conversão. A gente precisa saber qual é o procedimento. A gente precisa entender o passo a passo, porque não cabe ficar memorizando todos os valores, igual a gente fez na aula passada. Na aula passada, a gente memorizou o número 3,6, né? Para converter de metros por segundo para quilômetros por hora ou vice-versa. Mas aqui não cabe fazer isso, porque existem várias opções e não existe uma única conversão de unidades que predomina nas provas. Então, aqui não vale a pena memorizar nenhum número. A gente precisa entender o passo a passo. E o passo a passo é muito parecido com o que a gente fez na aula passada, no estudo de movimento uniforme. Suponha que a gente tem uma aceleração de 10 km por hora ao quadrado. A gente precisa converter para metros por segundo ao quadrado. A questão pediu para fazer essa conversão. Como a gente vai fazer? Bom, 10 km por hora ao quadrado. 10 km por hora ao quadrado, vamos escrever aqui de cor azul. A gente tem a aceleração de 10 km por hora ao quadrado. No lugar de quilômetros, 10 km corresponde a 10 vezes 1 km. E 1 km corresponde a 1.000 metros. Então, nós temos 10 vezes 1.000 metros dividido por hora ao quadrado. Hora ao quadrado corresponde a 1 hora elevado ao quadrado. E 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Então, nós temos 3.600 segundos elevado ao quadrado. Note que tanto o número 3.600 quanto a unidade em segundos estão elevados ao quadrado.
ambos estão elevados ao quadrado. O número está elevado ao quadrado e a unidade de segundos também está elevada ao quadrado. Isso corresponde a 10.000 metros dividido por 3.600 ao quadrado vezes segundo ao quadrado. Ou seja, nós temos 10.000 dividido por 3.600 ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Pronto, convertemos de uma aceleração em quilômetros por hora para uma aceleração em metros por segundo ao quadrado. Ou melhor, a gente converteu de uma aceleração em quilômetros por hora ao quadrado para uma aceleração em metros por segundo ao quadrado. Seria possível ainda simplificar essa fração aqui, mas não cabe ao momento. Eu só queria mostrar para você o passo a passo, como a gente passa de uma unidade para outra. Com esse procedimento, você pode converter de qualquer unidade para qualquer outra unidade. Então, a gente viu que no SI, a aceleração, a unidade é de metros por segundo ao quadrado. E aqui a gente tem escrito, quando a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal, nós chamamos o movimento de acelerado. Caso contrário, o movimento é retardado. Então, quando a aceleração e a velocidade possuem o mesmo sinal, em outras palavras, quando a aceleração e a velocidade possuem o mesmo sentido, o movimento é acelerado. Caso contrário, caso os sinais são opostos, ou melhor, quando os sentidos são opostos, o movimento é retardado. Para a gente lembrar disso, para ajudar a memorizar isso, ou a entender isso, pense em você acelerando o carro ou você freando o carro. Quando você tá com o carro estacionado e você vai começar a desenvolver velocidade, você vai acelerar o carro, você vai pisar no acelerador. Ao fazer isso, você está no movimento acelerado. A velocidade vai aumentando de módulo. Já quando você está com uma velocidade desenvolvida e você vê um obstáculo na sua frente, você vê lá uma pessoa atravessando a rua, surgiu do nada uma pessoa e você vai frear o carro. Você pisa o pé no freio e você vai começar a frear. A sua velocidade vai diminuindo de valor. Você está num movimento retardado. Uma observação é que movimento retardado não significa que você vai mover para trás. A aceleração negativa não significa que você está movendo para trás. Significa que a velocidade vai diminuindo de valor, mas não que o movimento é para trás. Quando você está com uma velocidade muito alta e surge uma pessoa na sua frente e você pisa no freio, não significa que você vai conseguir parar a tempo. Seu carro vai continuar indo para frente durante um certo tempo, porque você ainda tem velocidade para frente, embora a sua aceleração seja para trás, embora a sua aceleração seja negativa. Você ainda vai ter um certo movimento para frente, uma velocidade para frente. Então, a aceleração negativa não significa mover para trás, significa redução da velocidade. Mas a velocidade pode ainda ser positiva. Certo? Então, tome cuidado com isso, as questões tentam confundir o aluno nesse ponto. No movimento acelerado, a aceleração e velocidade têm o mesmo sentido, têm o mesmo sinal. Aqui, a aceleração é para a direita e a velocidade também é para a direita. Se para a direita é considerado o nosso sentido positivo, aqui nós temos a aceleração positiva e velocidade positiva. Então, ambos possuem o mesmo sinal. Seria possível também a aceleração negativa e velocidade negativa. Veja que a aceleração negativa ainda pode ser chamado de movimento acelerado. Você pode ter um movimento acelerado com aceleração negativa, desde que a velocidade também seja negativa. A aceleração negativa e velocidade negativa significa que você está no movimento acelerado, mas no sentido contrário ao que você adotou como positivo. Normalmente, você está com aceleração, você está com ganho de velocidade, mas para o sentido esquerdo, para a esquerda, e não para a direita, o que normalmente é considerado como sentido positivo. Então, apenas esse detalhe. Você pode ter aceleração positiva e aceleração negativa no movimento acelerado, desde que a velocidade tem o mesmo sinal. Já no movimento retardado, os sinais são contrários. Ou você tem aceleração positiva e velocidade negativa, ou o contrário.
ou você tem aceleração negativa e velocidade positiva. Esses dois casos são casos em que o movimento é retardado. Imagina você pisando no freio, ou no caso do movimento acelerado, você acelerando o carro. Você estava estacionado e você começa a desenvolver, a ganhar velocidade. Beleza? É só lembrar disso que você acha. É só lembrar disso que você mata qualquer questão. Falando em questão, vamos começar resolvendo uma questão. Aqui nós temos uma questão de concurso para professor de educação básica da Prefeitura de Americana. Em uma pista própria para teste de aceleração, certo veículo encontra-se inicialmente parado. Contudo, após iniciar o movimento, o monitoramento eletrônico registrou uma velocidade de 50 km por hora após 8 segundos. A imagem apresenta as informações acerca desse movimento. Então, aqui nessa imagem, nós temos para t igual a 0 segundos, ou seja, nesse momento ele acionou o cronômetro, né? Aqui nós temos o referencial, o momento em que a gente acionou o cronômetro e considerou o momento que a gente acionou o cronômetro. E aqui no instante final a gente tem t igual a 8 segundos. Então, ΔT desse instante para esse é de 8 segundos. A velocidade inicial é de 0 km por hora e a velocidade no instante de 8 segundos é de 50 km por hora. O que a questão pede? A questão pede, considerando as informações fornecidas e a imagem, a aceleração média em metros por segundo ao quadrado será de quanto? Então, a aceleração média é igual a ΔV dividido por ΔT. A aceleração média corresponde a ΔV dividido por ΔT. ΔV corresponde à velocidade final de 50 km por hora menos a velocidade inicial de 0 km por hora, dividido por ΔT de 8 segundos. O intervalo foi de 8 segundos. Aqui no numerador a gente tem km por hora e aqui no denominador a gente tem segundos. Isso é igual a 50 sobre 8 km por hora dividido por segundo. A questão pede a aceleração média em metros por segundo ao quadrado. Então, essa unidade de quilômetros a gente deve converter para metros e essa unidade de hora a gente deve converter para segundos. Como a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem a aceleração de 50 sobre 8 quilômetros dividido por hora. Vamos fazer o seguinte. A gente tem 50 km por hora dividido por 8 segundos. Isso é igual a 50 vezes 1 km. No lugar de 1 km, eu vou escrever 1000 metros, já que 1 km e 1000 metros são a mesma coisa. 50 vezes 1000 metros dividido por 1 hora. 1 hora é igual a 3.600 segundos. E essa fração é dividida por 8 segundos. Beleza? Isso é igual a 1000 eu vou dividir por 100 e 3.600 eu vou dividir também por 100. Ficamos com 50 vezes 10 metros dividido por 36 e essa fração é dividida por 8 segundos. Dividir fração por um número corresponde a multiplicar a fração pelo inverso do número. A gente fica com o seguinte, a aceleração média é igual a 50 vezes 10 metros dividido por 36. Essa fração é dividida pelo número. É dividido por um número ou é dividido por uma grandeza, 8 segundos. Dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso do número. Então, a gente vai multiplicar pelo inverso de 8 segundos. Vamos multiplicar por 1 sobre 8 segundos. Isso é igual a 50 vezes 10 metros
dividido por, aqui nós temos 36 segundos, né? Dividido por 36 segundos vezes 8 segundos. Isso é igual a 50 vezes 10, dividido por 36 vezes 8, metros por segundo ao quadrado. Falta a gente fazer essa conta aqui. 10 vezes 50 dividido por 36 vezes 8. Isso é aproximadamente igual a 1,74 metros por segundo ao quadrado. E aqui a gente tem a resposta de 1,74 metros por segundo ao quadrado, e a alternativa correta é a letra B. Segunda questão é mais teórica, e essa questão eu não escrevi aqui de qual vestibular, qual concurso ela é, eu vou acrescentar. É um concurso para professor para a Prefeitura de Calcaia. A cinemática é a parte da mecânica que descreve os movimentos sem levar em consideração a causa do mesmo. A gente está estudando velocidade, mudança de posição, sem estudar o que causou essa mudança de velocidade, o que causou essa mudança de posição, né? Quando a gente introduzir o conceito de força, a gente vai ver quais são essas causas, quando a gente estudar o conceito de energia, né? Então, por enquanto, a gente está estudando o movimento sem ver o que causou esse movimento. Os conceitos de espaço, movimento, repouso e trajetória são relativos, depende do referencial, pois depende do referencial adotado. Estudam-se ainda os conceitos de velocidade e aceleração, suas respectivas funções algébricas e os gráficos cartesianos correspondentes. Analise as afirmações a seguir sobre a cinemática. Vamos ver. Item 1. Velocidade escalar média é a grandeza associada à rapidez com que o móvel muda de posição ao longo de uma trajetória, definida pela razão entre a variação da posição, ou do espaço, ΔS, pelo intervalo de tempo ΔT correspondente. Este aqui é o conceito de velocidade média, e não o conceito de velocidade escalar média. Aqui nós temos a velocidade média. Velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Já a velocidade escalar média corresponde a toda a trajetória percorrida dividido pelo ΔT. Isso pode fazer muita diferença. Então, embora a banca considerou esse item verdadeiro, ele é falso. Aqui nós temos um item falso. O gabarito é a letra D. O gabarito é a letra D. Esse aqui é o gabarito da questão, considerando o item 1 verdadeiro, mas ele está falso. Item 2. A aceleração é a grandeza associada à rapidez com que o objeto varia sua velocidade escalar no transcurso do tempo, definida pela razão entre a variação da velocidade e o respectivo intervalo de tempo. Exatamente, esse é o conceito de aceleração. A aceleração corresponde a ΔV dividido por ΔT. Se a gente está falando de aceleração média, a gente pode trabalhar com qualquer intervalo de tempo. Se a gente está falando de aceleração instantânea, a gente tem um intervalo de tempo muito pequeno, tendendo a zero, um intervalo de tempo muito pequenininho. Seria a aceleração daquele instante, então aceleração instantânea. Aqui o item 2 está correto. Item 3. No movimento retrógrado, na aula passada a gente estudou o movimento retrógrado. No movimento retrógrado, a velocidade é positiva. O movimento é em sentido oposto ao sentido da trajetória. Os valores das respectivas posições crescem no transcurso do tempo. Aqui nós estamos trabalhando com movimento progressivo. E o movimento é no sentido da trajetória, é no sentido que a gente adotou como positivo. É no sentido adotado como positivo. Os valores das respectivas posições crescem no transcurso do tempo, exatamente. Então, está certo o item 2
E o gabarito deveria ser a letra E, sendo que a banca considerou o gabarito a letra D. Aqui nós temos o gabarito dado pela banca. Sendo que a alternativa correta é a letra E.